Olá, é com muita honra que eu inauguro o canal de vídeos da Ordem Arcana. Estaremos postando vídeos que, em geral, vão esclarecer as principais dúvidas da fé cristã. Para começar, eu gostaria de falar sobre o assunto mais polêmico, na minha opinião, dentro de uma igreja: a oração. Não a oração que você faz no altar ou em casa, de joelhos. Eu estou falando de orar para namorar. Não sei se na sua igreja tem isso ou não, mas em muitas igrejas, antes do jovem namorar, ele precisa passar um tempo orando para saber se é de Deus, para que Deus possa conversar com esse jovem. E algumas pessoas têm me perguntado se isso está na Bíblia ou não. Algumas pessoas chegaram para mim e perguntaram: Alan, namoro é uma coisa de Deus? Isso está na Bíblia? E eu gostaria de fazer uma pergunta para essas pessoas. Eu gostaria de fazer uma pergunta em forma de desafio. A palavra namoro, a palavra namorar, está na Bíblia? Eu desafio qualquer pessoa a abrir a Bíblia em casa ou acessar o Google e pesquisar e me mostrar onde na Bíblia fala que você pode namorar, ou melhor, onde na Bíblia diz a palavra namoro, onde que aparece a palavra na Bíblia, porque não aparece. Namoro não é bíblico, a palavra namorar não é de Deus. Onde que Jesus, onde que Deus ia falar que você pode ficar pelos cantos, se beijando, se agarrando com alguém? Pelo contrário, o beijo foi usado por Judas para trair Jesus. Namoro simplesmente não é uma invenção de Deus. Se namoro não é uma invenção de Deus, automaticamente namoro é uma invenção do diabo. Quando que as pessoas mais se afastam de Deus? Quando elas começam a namorar. Porque enquanto elas estão solteiras, elas têm tempo para o ministério. Enquanto elas estão solteiras, elas têm tempo para pregar, para evangelizar, para fazer caridade. Quando elas começam a namorar, elas têm tempo somente para o parceiro. A palavra namoro em si não aparece na Bíblia, mas a palavra namorar é uma palavra composta, que significa namoro e orar. Namoro e orar. A própria palavra namorar já diz que você tem que orar para namorar. Curioso isso, não? As pessoas geralmente elas perguntam se elas são obrigadas a orar. Geralmente, esse fiel que for perguntar para o líder se ele tem que orar para namorar, geralmente ele não jejua, geralmente ele não lê Bíblia e geralmente ele não ora no altar. Porque se ele jejuasse, se ele lesse a Bíblia, se ele orasse no altar, Deus responderia para ele. Mas aí ele vai até o líder, ele vai até o profeta dele, ele pergunta se orar é de Deus, o profeta responde que sim, e mesmo assim ele tem dúvidas. Uma pessoa chegou para mim recentemente e falou: Alan, e se eu não aguentar ficar 3, 4 meses orando com a pessoa sem tocar nela? Preste atenção em um princípio básico da oração. Quando você ora com alguém, quando você ora pedindo confirmação para Deus, é para você se colocar debaixo de uma cobertura espiritual. É para que Deus e o Espírito Santo venham agir no seu relacionamento. Se você não consegue ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses, sei lá, sem beijar a pessoa, sem tocar a pessoa, isso significa que você não consegue controlar o desejo da sua carne. Significa que você não quer ficar com essa pessoa porque você acha que ela é de Deus. Isso quer dizer que você quer ficar com essa pessoa pela sua carne. Então, automaticamente, você realmente precisa orar, mas não com a pessoa. Você precisa orar sozinho no altar, pedindo santidade, pedindo para Deus te dar força sobre os seus desejos. Agora eu gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Aqui na Bíblia está escrito: não vos priveis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, para vos ocupar de maneira sossegada a oração, e tornai-vos a vos juntar, para que Satanás não vos tente por causa de vossa incontinência. Amém? Primeira coisa que nós acabamos de descobrir: a Bíblia fala de oração. A Bíblia fala que você precisa orar.
A primeira coisa que a Bíblia fala em 1 Coríntios 7:5 é: não vos priveis um ao outro, senão de comum acordo, para ocupar-se da oração. Ou seja, você só vai ficar um tempo sem encostar na pessoa que você tem uma relação para orar. Aqui não fala de alguns assuntos que eu vou tratar mais para frente, como jejum sexual. Aqui não fala desses aspectos. Aqui fala somente de você se dedicar à oração, e desde que as duas partes estejam em comum acordo. Outra coisa bastante interessante que fala aqui na passagem é para vos ocupar de maneira sossegada. Ou seja, você não deve ficar se perturbando, você não deve ficar beijando a pessoa, se agarrando com a pessoa. Porque se você está querendo falar com Deus e Deus falar para você: querido, fulana não é para você, mas você está todos os dias abraçado, todos os dias beijando, todos os dias postando frases bonitas no Face, mandando frases românticas no status do WhatsApp. Quando Deus falar para você: querido, se afaste, você não vai se afastar, você vai desobedecer Deus. Por quê? Porque você se deixou levar pelo momento, você se deixou levar pelo desejo e não se dedicou sossegadamente à oração. Outra coisa que fala aqui no versículo é: e tornai-vos a juntar, para que Satanás não vos tente por causa de vossa incontinência. Ou seja, a Bíblia está dizendo que após você orar, que vocês se juntem, que vocês fiquem juntos. Mas a passagem específica aqui não fala de namoro, fala de casamento. Você orar para noivar e casar, porque namoro não estava naquela época bíblica, amém? Nós não estamos falando de uma coisa bíblica quando falamos de namoro, mas quando falamos de noivado e casamento, sim. Então, para você noivar, você precisa orar. Mas estamos no século 21, ok, eu concordo com você. Estamos no século 21, as coisas mudaram. Você quer namorar? Amém, namore. Mas nós acabamos de descobrir que no primeiro livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele diz: ore antes de namorar, mas que essa oração seja em comum acordo. O homem e a mulher precisam concordar em buscar o Espírito Santo na relação. Alan, mas e se ela não quiser orar comigo? Se ela não quiser, significa que ela não quer santidade na relação. Se ela não quiser, tem mais 500 na igreja que Deus vai preparar para você. Se uma diz não para Deus, Deus levanta outra. Não tenha pressa em namorar, não tenha pressa em beijar, não tenha pressa em noivar. O apóstolo Paulo lhe diz que existem coisas que você vai fazer na vida do solteiro que você não vai fazer quando tiver alguém. E eu acabei de falar disso também. Quando você é solteiro, você tem tempo para o seu ministério. Quando você namora, você tem tempo, metade do seu tempo é dedicado para a sua companheira. Então não tenha pressa. Namoro é bom? Sim, todo adolescente, todo jovem quer namorar. Todo jovem precisa de alguém para construir um ministério ao seu lado. Mas que esse jovem, essa pessoa que vai te erguer, ela venha estar ao seu lado, ela venha edificar uma vida contigo. E que ela não venha derrubar aquilo que você construiu, que ela não venha derrubar aquilo que Deus preparou para você. Por isso, de hoje em diante, quando alguém perguntar para você: amigo, oração está na Bíblia? Você vai dizer para ela: abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Lá vai falar que oração está na Bíblia. E se ela vier falar que namoro é bom, que precisa ficar, namorar, enfim, aí você pergunta: bom, eu falei de oração, e aí, ficar e namorar, está na Bíblia? Meu querido, vou ficando por aqui hoje. Semana que vem nós vamos falar de um assunto um pouco mais polêmico: namoro gospel. O que você pode fazer durante o namoro? Você pode beijar, você pode abraçar, você pode tocar. Semana que vem eu gostaria de que vocês estivessem todos ligados nesse canal, porque é um assunto complementar ao de hoje. Hoje nós aprendemos que você precisa orar para namorar, e na semana que vem vamos aprender o que você faz enquanto está namorando. Será que beijar está na Bíblia? Até semana que vem.
Desejo a todos um feliz ano novo, que Deus venha iluminar os caminhos de vocês e que a paz do Senhor Jesus Cristo e a santa consolação do Espírito Santo venha agir sobre a vida e família de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.